Dielo estava completamente em choque. Talvez ele não tivesse entendido direito. Krua realmente tinha acabado de dizer que ele era o homem dela? O restante dos presentes permanecia em absoluto silêncio, boquiabertos diante da cena. Krua começou a caminhar lentamente na direção de Dielo. Ele, completamente constrangido, tentou detê-la, não porque não quisesse que ela se aproximasse, mas porque temia não conseguir se controlar se ela o tocasse naquele momento. Krua, você... fazer isso comigo é um pouco... Por fora, Krua exibia a expressão perfeita de uma esposa ciumenta e possessiva, mas por dentro estava radiante. Nossa, o Dielo está se esforçando demais na atuação. Na cabeça dela, o constrangimento dele, o jeito tímido e apaixonado, tudo fazia parte da interpretação. Então, eu também preciso interpretar uma esposa ciumenta à altura, pensou determinada. Então, lançou um olhar tão intenso que parecia enxergar através dele. Então, você pretende deixar outra mulher tocar em você? Dielo sorriu. O rosto dele ficou levemente corado enquanto ele respondia, completamente satisfeito. De jeito nenhum, apenas a minha senhora pode tocar esse corpo. Ele deu mais um passo à frente. Dito isso, segurou delicadamente as mãos de Krua e as pousou sobre o próprio peito. Faça comigo o que quiser, Krua. Em seguida, encarou-a profundamente. Krua ficou completamente vermelha. Sem conseguir nem olhar para ele, baixou os olhos para as próprias mãos apoiadas sobre o peito de Dielo. O Dielo tá muito mais ousado desde ontem. Às vezes, ele realmente consegue me deixar sem reação. Respirando fundo, ela se afastou delicadamente dele e caminhou até os supostos assistentes para pegar a fita métrica. Com um sorriso provocador, anunciou: "Pois bem, vamos começar." Krua aproximou-se novamente de Dielo e preparava-se para iniciar as medições quando a mulher que parecia liderar os supostos assistentes comentou: "Receio que a camisa de sua graça seja feita de um tecido grosso demais. Para obter medidas realmente precisas, acredito que o ideal seria que ele retirasse a camisa." Ela sorriu de maneira suspeita. Krua respondeu apenas com um olhar. Era o tipo de olhar de uma esposa ciumenta, pronta para arrancar os cabelos de qualquer uma que ousasse admirar o torso do seu homem. A mulher empalideceu imediatamente. Então, talvez seja melhor começarmos pela parte de baixo." Krua concordou, sem dizer uma palavra. Ela começou a medir cuidadosamente o quadril e as pernas de Dielo, enquanto os espiões observavam cada movimento com ansiedade. Ui! Quando terminou a parte inferior, a mulher tentou novamente. "Agora que terminamos essa parte, chegou a hora de medir a parte superior. Acho melhor ele tirar a camisa agora." Mas Krua interrompeu antes mesmo que ela terminasse. "Tirar a camisa é uma coisa." Sua voz ficou firme. "Mas eu não vou permitir que vocês vejam o corpo do meu homem." Ela então apontou para todos os presentes. "Quero todo mundo de costas. Agora!" A expressão dela era tão intimidadora que ninguém ousou discutir. As espiãs assentiram imediatamente. "Sim, madame." Embora a contragosto. Krua cruzou os braços. "Agora quero que me expliquem exatamente como eu devo tirar as medidas. Vamos, temos pressa." Em seguida, voltou-se para Dielo. "Dielo, por favor, tire a camisa." Ele obedeceu prontamente. Começou a desabotoar a camisa, botão por botão. As espiãs tentaram discretamente virar o rosto para espiar, mas Krua percebeu na mesma hora. "Estou vendo vocês, hein?" Nenhuma delas ousou insistir. Foi então que Krua percebeu uma sombra se aproximando, e ao se virar, foi envolvida pelos braços de Dielo. Com o torso parcialmente descoberto, ele inclinou a cabeça e depositou um beijo delicado em sua têmpora. Krua regalou os olhos. Por fora apenas corou. Por dentro, ela estava em completo surto. Igual a gente, né, galera? Dielo sorriu suavemente. Com um olhar cheio de ternura, sussurrou: "Aguente só mais um pouco, Krua." Ele aproximou ainda mais o rosto do dela. "Não importa onde eu esteja." E lá atrás o alfaiate estava exatamente como a gente, surtando geral. "O que eu mostrar." Enquanto dizia isso, roçou de leve os lábios contra o pescoço de Krua. "O que eu fizer." Naquele instante,
A camisa finalmente escorregou de seus ombros e caiu aos seus pés. Em seguida, Dielo envolveu Crua em um abraço. Agora, com o torso completamente descoberto, inclinou sua cabeça e depositou um beijo delicado sobre os cabelos dela. E então sussurrou: "Eu pertenço a você, e somente a você, minha senhora." Crua simplesmente entrou em pane. Ela não fazia ideia de onde colocar as mãos. Dielo estava perto demais. E, principalmente, estava usando muito menos roupa do que ela jamais estivera acostumada a vê-lo. Os espiões, ansiosos por conseguir uma visão clara do peito de Dielo, aproveitaram o momento e avançaram. "Sua Graça, a camisa caiu", disse uma das mulheres. "Pode deixar que pegamos para o senhor", completou a outra. "Não, eu vou", apressou-se um terceiro. Os três foram imediatamente silenciados pelo olhar mortal que Dielo lhes lançou. Claramente irritado por estar interrompendo um momento tão raro e especial ao lado de Crua. Ele não precisou dizer uma única palavra para que eles entendessem que não deveriam se aproximar. Naquele breve instante, porém, os espiões conseguiram enxergar o lírio parcialmente apagado no peito do Duque de Arzenta. Foi então que uma criada da família Arzenta entrou apressadamente nos aposentos. "Vossas Graças, trouxemos o alfaiate da família." Assim que entrou, ela olhou ao redor completamente confusa. "Mas de onde saiu toda essa gente?" parecia pensar. Crua respondeu: "Mas nós já trouxemos o alfaiate da vila", a criada explicou rapidamente. "Acabamos mandando buscar o alfaiate oficial dos Arzenta também. Ele deve chegar a qualquer momento." Ao ouvir aquilo, o pobre alfaiate da vila, que já estava quase tendo um infarto, começou a choramingar. Então eu já vou..." Mas Dielo o interrompeu. "Crua, como meu novo traje cerimonial será diferente do anterior, ele pode provavelmente não combinar com o seu vestido." Ele sorriu. "Que tal aproveitarmos os 2 alfaiates e encomendarmos também um vestido novo para você? Assim os 2 trajes combinarão perfeitamente. O que acha?" Lá no fundo, o alfaiate da vila parecia ter acabado de ganhar na loteria. Crua, porém, manteve os pés no chão. "Mas o tempo está muito apertado, Dielo. E se não conseguirem terminar tudo?" Nesse exato momento, Rick, o maníaco sorridente, entrou nos aposentos praticamente arrastando o pobre alfaiate da família Arzenta, que ainda estava de pijama e com uma expressão de quem estava prestes a passar mal. Ao perceber que agora havia 2 alfaiates disponíveis, Crua suspirou aliviada. Então eu vejo que está tudo resolvido. Vou terminar de tirar as medidas do Dielo, então." Ela lançou um olhar de pena para o alfaiate, que claramente parecia ter sido arrancado da cama contra a própria vontade. Em seguida, voltou-se para os 2 profissionais. "Vocês trabalharão juntos nas 2 peças." O alfaiate de Arzenta, que até então parecia meio sonolento, despertou instantaneamente. Ao olhar para o alfaiate da vila, seu semblante assumiu uma expressão de pura rivalidade profissional. Com a situação resolvida, Crua voltou sua atenção para Dielo. "Dielo, vamos terminar de medir a parte de cima." Ela começou pelo pescoço. Ao passar a fita métrica, percebeu que ele era muito mais musculoso do que ela imaginava. Sem entender o motivo, corou. Um pouco sem jeito, ela pediu: "Dielo, preciso medir o seu peito. Poderia abrir os braços por um instante?" Ela estava estranhamente nervosa e nem fazia ideia do porquê. Dielo interrompeu seus pensamentos. "Assim, Crua?" Ele abriu os braços exatamente como ela havia pedido. "Sim, só um instante." Ela passou cuidadosamente a fita métrica ao redor do torso dele. Foi então que percebeu o quanto Dielo era forte e corpulento. Naquele momento, Dielo deixou escapar um leve gemido. Crua se assustou imediatamente. "Eu apertei demais? Me desculpe." Ele balançou a cabeça. "Não foi isso." Antes que ela pudesse reagir, Dielo voltou a envolvê-la delicadamente em seus braços. Aconchegou o rosto dela contra o próprio peito e falou em voz baixa: "É que você está tão perto, Crua." Ele sorriu. "Tão perto que está ficando difícil me controlar." E mais uma vez todo mundo lá atrás surtou, junto com a gente. Crua simplesmente entrou em colapso mental. Mas por que o Dielo resolveu mudar completamente a estratégia de atuação? Desde ontem ele está tão atrevido. O silêncio foi quebrado por uma das espiãs, que pigarreou discretamente. Já que terminamos de medir o Duque, agora eu vou tirar as medidas da Duquesa."
Crua respondeu sem pensar muito: faça isso rápido. Enquanto isso, Dielo terminava de abotoar a camisa. De repente, seu semblante se fechou. Crua, acho que isso não é justo. Ela se virou confusa. O que foi, Dielo? Ele caminhou até ela, segurando a fita métrica. Então, com a maior cara de safado e um olhar intenso, ele perguntou: não me diga que você pretende deixar outra pessoa tocar em você, além de mim. E aí, Moonlights, eu preciso saber de vocês. O Dielo resolveu ou não resolveu pagar na mesma moeda? A Crua passou o episódio inteiro dizendo que ninguém podia tocar no nome dela, e no final o Dielo pegou a mesma lógica e virou o jogo. Sério, eu já tava rindo antes mesmo de terminar a cena. E o melhor de tudo é que enquanto o Dielo tá cada vez mais apaixonado, a Crua continua convencida de que isso tudo faz parte de uma atuação. Até quando ela vai conseguir se enganar, hein, gente? Pelo amor de Deus. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Como vocês acham que a Crua vai responder a pergunta do Dielo? Me contem aqui nos comentários, porque eu adoro ler as teorias de vocês. E muito obrigada a todos que assistiram até o final. O carinho, o apoio de cada Moonlight faz toda a diferença para o Velório Stories continuar crescendo. E se vocês gostaram desse episódio, deixem o like, inscrevam-se no canal caso ainda não façam parte dos nossos Moonlights. Compartilhem esse vídeo com outros fãs de manhwa e ativem o sininho para não perderem nenhum capítulo. E se vocês quiserem ajudar ainda mais o Velório Stories, cliquem aqui no link do Audible, que está na descrição. Além de aproveitar uma oferta especial de 3 meses grátis da plataforma, vocês também ajudam diretamente o canal a continuar trazendo cada vez mais histórias incríveis para todo mundo. E um lembrete importante: amanhã ao meio-dia a enquete do próximo Cine Matinê será encerrada. Então, se vocês ainda não votaram, corram até a aba Comunidade do canal e escolham o casal ou personagem que vocês querem ver no próximo especial. Cada voto faz toda a diferença. E amanhã às 19 horas tem episódio inédito de Ati esperando por vocês. Não percam, porque vem mais uma sequência emocionante dessa história incrível. Um grande beijo pra vocês, cuidem-se e até o próximo vídeo.